Eu costumo dizer que eu não nasci, eu fui materializado. Na verdade, eu sou mineiro, de Belo Horizonte. Tenho uma relação excelente com os meus pais, meus irmãos. Eu acredito que eu passei a conhecer o ser humano e a gostar das relações humanas a partir da minha família, observando as relações dos meus irmãos, dos meus pais, vendo os acertos e os equívocos que eles cometiam, e transformei aquele cenário um grande laboratório para que eu pudesse perceber como é que é a nossa sociedade nos dias de ontem, de hoje e de sempre. A arte entrou na minha vida de uma forma muito bacana, primeiro pelo amor e pelo carinho que eu tenho pelo ser humano. E dessa forma eu tenho uma necessidade tremenda de me comunicar. E eu gostaria de ter sido um padre na minha vida. Então eu percebi que eu, como padre, não poderia ser muito eficiente porque tem muitos limites. Então eu busquei fazer da minha arte meu sacerdócio. E quem foi o meu muso inspirador inicial, e quais foram depois, eu posso dizer, um deles era o Fred Astaire, porque ele era uma referência de elegância, bom gosto, ele muito aplicado, sempre foi muito aplicado. E eu digo mais, o Fred Astaire é muito moderno para mim nos dias de hoje, 2013 praticamente. Fred Astaire é um dos artistas mais contemporâneos e modernos, chiques que eu posso atribuir nos dias da minha... Ele está presente, ele está vivo, não é? Tinha sempre muita festa na minha casa, tinha muitos LPs, muita música acontecendo. Eu tive influência dos melhores músicos da época, na época do vinil, os músicos brasileiros, né? Ouvia tanta coisa bacana, nacional, internacional, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong. Eu via filmes incríveis, filmes clássicos, né? Tinha Sidney Poitier como uma referência. Então, assim, a minha infância tem o Tony Tornado, quando ele fazia a BR-3. Então, como eu posso te falar? Eu tive um mundo de influências bacanas oferecido pelos meus pais, irmãos, tios. E dessa forma, naturalmente, eu entendi que uma das maneiras de me aproximar e de me comunicar com o público seria transformando a minha arte em meu sacerdócio. E o palco seria o altar e o teatro, o grande templo. Com 12 anos de idade, eu comecei a fazer sapateado, porque quando eu vi o filme do Fred, eu falei, se esse cara faz isso com o pé, se for verdade, eu vou fazer também. Então eu comecei, minha irmã me colocou numa escola de sapateado, tap dance, e a partir na escola de balé Rosana Zilha, Le Papillon, né? Eu comecei a fazer sapateado. E depois, pouco tempo depois, tive a oportunidade de conhecer Mr. Ken, do Joffrey Ballet, de Nova York, me dando aula de tap dancing, também pouca coisa, uma semana, um curso de férias, e eles não conseguiam falar Sebastião. Eu falava Sebastian. E a dona da academia, Daisy, Academia Internacional de Balé, ela falou assim, não, você tem cara de Sebastian, você vai ser o Sebastian. Eu falava com a minha mãe quando eu tinha 12 anos, falei, mamãe, a primeira empresa que acreditar e me permitir me liberar para trabalhar, ela será a maior empresa do Brasil e da América Latina. Mamãe sorriu e falou, lá vem ele com a filosofança dele, né? Porque assim, eu sempre, além de ter tido as influências desses grandes artistas, eu tive também influência de grandes filósofos. E eu entendi que eu sou do tamanho do meu sonho. E tudo que eu me propuser a fazer, de alma, de coração, eu conseguirei materializar. Isso já desde muito jovem. Então, o que eu pude perceber na comunicação de massa é que nos faltava, e ainda nos falta, dizer para todos nós, seres humanos, a mídia
tomar uma energia e dizer o quanto nós somos maravilhosos. O ser humano é incrível. Nós pensamos, nós sentimos, nós andamos, nós somos um milagre a cada segundo. Foi um encontro, né? Eu estava fazendo um musical chamado Emoções Baratas, direção de José Posse Neto, com as músicas de Duke Ellington, a banda tocando ao vivo, os Heartbreakers tocavam ao vivo, e com a Misty, Easy Gordon, Gel, cantavam, e tinham 7 bailarinos, e eu era um dos 7 bailarinos que estava ali nesse elenco. E eu não estava nesse elenco logo no início, tinha um bailarino chamado Rui Moreira, que foi assim a grande referência da dança no Brasil, representando o Grupo Corpo. Que eu considero o melhor bailarino do Brasil, o melhor bailarino que eu já vi atuando na minha frente é esse cara, esse bailarino. Então ele participou desse espetáculo e me chamou. Ele estava indo para o balé de Stuttgart, da Márcia Aidê, e disseram que só tinha uma pessoa que poderia fazer esse trabalho, que seria eu. Porque ele montou o personagem inspirado em mim, né? Porque ele já sabia que eu era um cara ligado ao mundo do jazz e tudo mais. E ele me falou, olha, só tem um cara que pode fazer isso a toque de caixa. Então foram atrás de mim e então fui. Entrei nesse trabalho, saí do Rio de Janeiro e fui trabalhar no Emoções Baratas. E um dia o diretor, no caso José Posse Neto, nos convidou para fazer um teste para uma loja de departamentos que estava começando a fazer uma campanha. E eu recebi assim, a trilha sonora, já tinha uma ideia concebida e tal. E quando eu ouvi a trilha, eu peguei todas as influências dos meus personagens, que é Louis Armstrong, Al Johnson, Fred Astaire, Elis Regina, Tony Tornado, James Brown, coloquei num processador e trouxe esse personagem à tona, que era esse cara que os olhos arregalados do Louis Armstrong, o movimento largo da Elis Regina, aquela sofisticação da Ella Fitzgerald. Então fiz uma mistura e aconteceu no teste esse personagem. Aconteceu, virou um sucesso nacional. E a C&A, no caso, como você está falando, na época tinha 20 lojas. E de lá, até o último momento que eu estive dentro da empresa, ela evoluiu para 175 lojas no Brasil inteiro. Então eu deixei a C&A com esse número incrível. Mas a minha relação não era com a C&A, mas sim com o público que, através do meio de comunicação que ali era estabelecido, nos comunicávamos. E de tal forma que eu visitava as lojas, eu visitava os desfiles, eu visitava os grandes shows, eu visitava os lançamentos, eu estive em todos os eventos relevantes da empresa, onde tinha o grande público, não para somente representar a imagem da empresa, mas, sobretudo, para dizer a cada pessoa que ali estava uma palavra muito importante que eu aprendi na minha infância, que eu nunca jamais vou deixar de proferir, que é muito obrigado. Na verdade, existe um suporte, uma suporta a outra. Para que eu possa dançar, eu tenho que ter musicalidade. Para que eu possa ter musicalidade, eu tenho que saber contar uma história, então eu tenho que ter uma vivência cênica. Para que eu tenha uma vivência cênica, eu tenho que ter um contato com a literatura. Para que eu tenha um contato com a literatura e possa desenhar o corpo no espaço, eu tenho que ter contato com as artes plásticas. E para que eu possa ter contato com o desenho do corpo, com as artes plásticas, eu tenho que ter contato com a física, com a mecânica, com a biomecânica. Ou seja, a ciência, a integração da ciência, da natureza, ela tem que estar conectada. E essa conexão, ela só vai fortalecer, só vai otimizar o bailarino, o ator, o cantor, o escritor, sobretudo, o cidadão, o ser humano. Na verdade, assim, eu já envolvo diretamente com musical
quando eu tinha 14 anos, 14, 15 anos, com o Oswaldo Montenegro. Eu vi os musicais vendo o Fred Astaire. E eu entendi que para que eu pudesse dançar a música que eu gostasse, tinha duas maneiras: eu esperar que um maestro me fizesse uma trilha sonora para eu dançar, ou eu buscasse a música que eu me identificasse e então a reproduzisse. Então, dançando, eu contaria uma história. Então, você vê, é muito honesto essa relação da música, do teatro, da dança, da literatura. 2005, exatamente 2005, foi uma grande brincadeira. Eu trabalhei essa sensação da conexão da música com a dança e com o teatro, fazendo esse primeiro estudo. Foi um estudo de proximidade intensa dessas relações ali, né, no Melada de Negro. Eu não poderia pensar em outra coisa a não ser fazer essa visita para as pessoas no Brasil. Eu visitei o Brasil. O Sebastian Beat, ele é uma fusão do nu jazz, do soul, do funk, do hip hop, do blues e da música brasileira, lógico, né? Não poderia ser diferente. E o projeto Sebastian Beat, ele tem a ideia, a visão de buscar músicos internacionais, remixar e mandar material nosso para que eles possam remixar e fazer uma ponte bem interessante. O produtor musical é o Caio Duarte. Ele é um multi-instrumentista, é um cara muito sensível. E o Swingtronic é o DJ que tem na sua mala de músicas uma relação muito forte com o swing, com o beat, com o swing, com o groove. Ele é um cara que tem uma atitude musical muito interessante. O Núcleo Sebastian é uma outra fase muito interessante da minha relação com o público brasileiro. É uma maneira também de dizer muito obrigado, devolvendo para a sociedade os benefícios que eu recebi com o trabalho social. O Núcleo ele existe há 10 anos na cidade de Osasco. Temos um convênio com o município. As crianças são da rede pública e uma das características dessas crianças é o poder econômico, que não as permitiria ter acesso a essa disciplina, que é o balé, a música, o teatro. E porque também eu passei por essa disciplina e ela me deu condições de construir o meu caráter. Se eu me tornei quem sou através dessa disciplina, imagina essas crianças poderão ser muito melhor e poderão nos dar muitas alegrias. E vibrando por isso, desejando isso e querendo estar na pele dessas crianças, a gente construiu o Núcleo de Artes Cênicas. Como eu disse, as crianças entram com 7 anos e ficam 10 anos sob nossa responsabilidade, com o consentimento dos pais, da escola, do município e principalmente da própria criança. Nós temos o Projeto Escola. Esse Projeto Escola acontece da seguinte maneira: a cada ano nós montamos um espetáculo. E esse espetáculo, para o final do ano, ele é apresentado no Teatro Municipal de Osasco e depois ele segue ao longo dos anos sendo apresentado para todas as crianças da rede pública. A cada espetáculo nós recebemos aproximadamente 500 crianças e contabilizando por ano dá, sei lá, 8.000 crianças por ano, e ao longo desses 10 anos já tem um número bem interessante de crianças e adolescentes que estão assistindo um pouco desse trabalho. Lógico que nós queremos aumentar, ampliar,
fortalecer e dar acesso a essa informação a mais crianças da rede pública, mas com o apoio do poder público, poder privado, a sensibilidade de toda a comunidade brasileira, a gente pretende sim ampliar, fortalecer e, sei lá, o céu é o limite. Eu só tive uma namorada na vida, né? E essa namorada é a Ivone, que estamos juntos já desde que eu botei os pés nos 7 filmagens da primeira vez. Isso data aproximadamente 22 anos atrás. Ela sempre acreditou, sempre me suportou e nos aproximamos e estamos aí já passando por várias fases da nossa vida. Geramos um casal de filhos. Hoje o primogênito está na faculdade, está curtindo a beça. A caçula está morando em Londres. Por que eu tenho família? Porque eu acredito que se você pode melhorar a sociedade, tem que melhorar primeiro por mim. E melhorar com a pessoa com quem eu estou. Somos células de uma sociedade. E a partir daí, a gente poderia ser talvez uma referência viva de um sonho, de um mundo mais equilibrado, mais justo, mais próspero, onde a gente aprende a escutar, observar, momento a momento. A Grande Viana é um lance muito doido, porque assim, quando eu era criança, eu plantava, na minha escola, eu aprendi a fazer rotação de cultura, eu plantava, eu colhia, eu via, eu subia na árvore para pegar manga, eu via a bananeira dando fruto, eu brincava com o cachorro, brincava com o porco, brincava com os animais. Eu tinha uma relação muito próxima com a natureza, de uma maneira assim, sem ser piega, sonhador, né? É natural, eu estava lá, no meio do mar, pé no chão, corria, subia na árvore, caía de cima na árvore, pegava abacate, cortava, fazia a vitamina, eu amassava o abacate no prato, comia, sabe? A manga a gente furava um buraquinho, chupava, era muito legal. E eu sempre desejei morar num ambiente que me desse essa conexão com o que eu entendia que era a minha vida. E assim, Granja Viana tem esse mato, essa oportunidade de você de repente subir numa árvore ou ver um sagui. Desde a época dos dinossauros e tudo mais, que ocorreu todo aquele movimento, é o movimento do universo, está tudo em movimento. A gente pode acelerar esse movimento ou pode reduzir a aceleração disso, sabe? Eu acredito que nós podemos reduzir a aceleração desse movimento plantando mais árvore, cuidando mais da água, tomando banho mais rápido e curtindo o momento que a gente está vivendo, porque de fato está indo embora. Muita gente está fugindo do lado do centro de São Paulo, aquele Morumbi, né? Morumbi, e aí descobrindo aqui essa região. Então, para você abrigar esse povo aqui, você tem que derrubar árvores. Respirar. Respirar. Eu quero respirar. E a consequência de uma boa respiração vai vir uma grande expiração, grandes ideias, grandes situações naturais. Então, 2003, ou daqui 10 minutos, daqui a 5 minutos, são coisas do futuro, coisas do que vão vir. Mas elas virão, quer eu queira, quer não. Mas eles poderão vir de uma maneira saudável, equilibrada, se eu respirar bem, se eu oxigenar o meu cérebro. E aí, com isso, meu pensamento vai estar relacionado com a minha intuição e meu coração. E é natural que eu possa colher, não em volume, não em quantidade, não, mas na intensidade, coisas de muito valor.
maior realização da minha vida é poder estar conversando com vocês agora e receber a sorte de poder figurar na capa de uma revista que está super bem diagramada, que tem uma energia, uma identidade muito bacana, até onde eu pude perceber. Então essa é a maior realização da minha vida, sabe? Está sendo nesse momento. Porque o que aconteceu é apenas coisa da memória, o que vai acontecer são coisas do sonho. E para mim é agora. E isso é o máximo. E eu posso só dizer sempre, muito obrigado pela moral que vocês estão dando para esse negrão aqui.